Como viver sabendo que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento? No estudo de hoje, vamos ver que justamente porque a gente não sabe o dia nem a hora, Jesus nos chama a atenção a uma vida de atenção, responsabilidade e uma fé constante em tudo aquilo que a gente faz. Está no ar o programa Escola Bíblica. No ar, programa Escola Bíblica. Que alegria ter a sua companhia, estarmos juntos para estudar a Bíblia mais uma vez. Nesta semana estamos falando sobre os sinais da volta de Jesus, a volta de Jesus. Eu vou dizer para você de coração aqui, desde que eu me conheço por gente, eu tenho ouvido sobre isso. E isso enche o meu coração de alegria. Uma das referências para meu crescimento na fé foram os meus avós maternos, e eles falavam sobre isso, sabe? Viviam isso intensamente. E eu cresci ouvindo. Eles já dormiram o sono da morte, mas essa mensagem é a mensagem que mais traz esperança para mim. De um dia poder encontrá-los, meus avós maternos, paternos, aqueles queridos que já dormiram, pessoas que ao longo do meu ministério foram pessoas muito importantes. Então, falar da volta de Jesus enche o coração. Você acredita que Jesus vai voltar em poder e grande glória? Você acredita que a terra vai ser transformada? Você acredita que a solução para os problemas mundiais é a volta de Jesus, quando nunca mais vamos ter luto? Você acredita nisso? Não? Quero te convidar a estudar a Bíblia. Isso. Esse é um dos ensinos de Jesus. Esse é um ensino bíblico e Jesus falou sobre isso. Então, se você quer entender, quer estudar, está aparecendo o número aqui, ó. Salve esse número no seu WhatsApp. 12 98200 0062. 12 98200 0062. Estude com a gente pelo WhatsApp. Esse é o número da esperança. Só escrever estudo, ela vai te mandar a lista e aí você coloca lá o A, tá? A como resposta que você quer estudar e depois o A também, que é o primeiro estudo, Ensinos de Jesus. E eu espero que esta mensagem aqueça seu coração, encha seu coração de alegria, não de medo. Como eu mencionei ontem, não é sobre alarmismo. Falar da volta de Jesus, falar de sinais, não é para alarmar, mas é para ficar vigilante, entender, porque não sabemos nem o dia nem a hora, mas sabemos que Ele virá, tá bom? Vamos orar para a gente estudar? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. A gente vai abrir a Bíblia, a gente vai ler, que o nosso coração esteja aberto. Eu não sei se todas as pessoas que estão me assistindo acreditam na volta de Jesus ou acham que isso é um mito, mas eu quero orar para que o Espírito Santo desperte o coração, porque nós sabemos que a palavra vai se cumprir e que a volta de Jesus seja significativa para aquele que vai dizer: eu estava aguardando esse Deus. E eu suplico para que os nossos telespectadores aceitem essa mensagem e vivam essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pegue sua Bíblia, eu vou ler os textos na tela, mas eu peço a você que pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos continuar o estudo de Mateus, o capítulo 24. Nós começamos a estudar ontem,
Jesus falando dos sinais, e hoje na sequência, Jesus vai apresentar algumas parábolas, porque o grande objetivo, como eu mencionei, ao falar dos sinais, não é especificamente mostrar o dia, a hora que ele vem, mas é a importância da vigilância. E eu quero retomar o que está a partir do verso 36. Então, ele começou a falar sobre a parábola da figueira, no 32, a gente viu, né? Assim como as folhas da figueira caíam no inverno e quando começava a brotar, é que o verão estava se aproximando, eles deveriam ficar, né, atentos. Verso 33 diz assim: também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, está à porta. E aí ele vai dizer que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. E no verso 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então ele está dizendo sobre proximidade, mas ele está dizendo o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Está falando da natureza humana aqui de Jesus Cristo, né? Senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, agora ele vai comparar os dias de Noé. E aí a gente se reporta a o que aconteceu na descrição lá no Antigo Testamento, do dilúvio. E ele vai descrever no verso 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, lembra da história do dilúvio? Que Deus anunciou que a terra seria destruída, Noé pregou durante 120 anos, foi desprezada aquela pregação, né? Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, seguiam a vida como se aquilo não se cumpriria, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Deu para entender a ilustração que Jesus está fazendo aqui? Então ele conta a parábola da figueira, fiquem atentos, mas o dia e a hora ninguém sabe. Mas vocês têm que ficar atentos, porque assim como foi com o dilúvio, foi anunciado que a terra seria destruída, e é interessante que não tinha nenhum evento catastrófico que tinha acontecido. Que mensagem é essa? Aquilo era uma loucura. Assim como para alguns hoje dizer que Jesus vai voltar e que a terra vai ser transformada, é loucura. É loucura. Alguns, né? Essa é uma mensagem que alguns podem dizer assim, não, você está ficando louco, né? Isso é um alarmismo, até porque a gente recebe muita influência hollywoodiana de destruição, né? Mas você percebe que a humanidade, de alguma forma, ela começa a ficar atenta. Não, do jeito que as coisas estão indo, alguma coisa tem que acontecer. E aí vem os salvadores que aparecem, né? Os libertadores, as nações que vêm para solucionar o problema do mundo. Então você percebe que, não, é loucura acreditar na volta de Jesus, mas alguns dizem, não, mas tem alguma coisa que vai acontecer. Tem gente construindo bunkers, né? Os milionários estão construindo bunkers de uma possível destruição da terra, né? Para serem super protegidos, para que uma nova, né, espécie se preserve, né? Eu prefiro, de coração, acreditar no que a palavra de Deus apresenta, que Jesus voltará. E aí ele está comparando ao dilúvio, dizendo assim, eles casavam, se davam, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, ou seja, não, isso nunca vai acontecer. E o Senhor está dizendo, até que o dia, né? Até que um dia o dilúvio veio. Noé entrou na arca, eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. A gente terá dois grupos, aqueles que vão dizer, eu estava esperando o Senhor, e aqueles que vão serem pegos de surpresa. Então, dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o Senhor de vocês. O que o Senhor está dizendo aqui? Esse não é um fenômeno secreto, não. Ele está dizendo sobre
Um estava esperando e o outro não estava esperando. É sobre isso, até porque nos versos anteriores ele disse que o Filho do Homem virá em poder e grande glória. Isso está dentro do mesmo contexto. Entende que o texto não está falando de um evento secreto? Por que eu estou enfatizando isso? Porque alguns colocam isso como um evento secreto, que é a espécie de arrebatamento, né? Um será levado e o outro será deixado. O que o Senhor está dizendo é que um estará preparado e o outro não estará preparado. Um estará esperando e o outro vai estar vivendo como se nada estivesse acontecendo. E esse será pego de surpresa. É sobre isso, é sobre vigilância, não é sobre o fenômeno secreto. A gente não tem isso na Bíblia. E ele vai dizer, portanto, vigiem, fiquem atentos. É a vigilância. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E aqui eu sempre gosto de aplicar, Jesus está falando sobre o evento visível da volta do Senhor. Ele está falando sobre isso. Mas eu quero lembrar que o Senhor pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Esses dias eu estava conversando com um colega e falando, né, a gente estava fazendo cálculo de quantos anos de trabalho ainda a gente tem. Aí ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, tanta coisa pode acontecer em tantos anos. E eu vou dizer para você, tanta coisa pode acontecer em horas, minutos, tanta coisa. Por isso a volta de Jesus, para uma pessoa, ela pode acontecer com o dormir da morte agora, e o próximo acontecimento será a volta de Jesus. Dormiu e acorda. Ou a volta para ter vida eterna, ou a volta para deixar de existir. É assim. Mas Jesus está falando aqui sobre a volta visível, sobre, né, o poder que vem sobre a terra. É isso que o Senhor está dizendo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Aí ele vai usar uma outra parábola. A quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo. Olha o que acontece. Abençoado, bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Agora, mas o que acontecerá com aquele servo mau? Se ele disser consigo mesmo, meu Senhor demorava para vir, e começar a espancar os seus companheiros e comer e beber com os bêbados. O que acontecerá com ele? Virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera, e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está apresentando a reação dos dois servos. O servo fiel, que está preparado, né? Eu anotei aqui na minha Bíblia, né? Ele presume que o Senhor vai, ou melhor, ele presume que o Senhor vai voltar logo, e ele fica atento, fazendo bem. Logo, o servo infiel, ele presume que o Senhor demorou. Ele está demorando. E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a viver injustamente, começa a tratar aqueles a quem ele deveria tratar bem, ele começa a tratar mal. Então, tem a ver com a visão. Ele vai voltar logo, então vou ficar fiel. Ele vai demorar a voltar, então eu vou deixar aqui. Você percebe? Eu não sei o tempo, em que dia, em que hora. Não, ele não espera a hora. Pode ser agora. Então, não é o tempo que eu vou prever, é a forma como eu vou viver. Para uns, e eu tenho que viver assim, eu tenho que viver
a minha vida espiritual, os valores da vida, eu tenho que viver como se Jesus voltasse agora, neste momento. E esses valores da vida, os verdadeiros valores da vida, também vão determinar a forma como eu vou viver aqui. E como eu vou viver aqui, é ter sonhos, objetivos, eu sempre menciono isso. Mas esses sonhos, objetivos são determinados pelos valores da eternidade, os valores do reino. Por isso eles nunca vão substituir a minha esperança de ver Jesus. Por isso eu vou viver como se Jesus voltasse hoje. Mas como os valores que me determinam são valores do reino, eles também mostram que eu tenho que ser bênção aqui na terra. Você percebe? Você consegue entender? Porque às vezes a gente separa isso. A gente diz assim, não, vivo os valores espirituais como se Jesus voltasse hoje, e os valores dessa vida como se ele voltasse daqui a 100 anos. Não. Os valores espirituais me determinam tudo para mim. Por isso, eu posso pensar que Jesus vai voltar daqui a 100 anos, nem na minha geração que eu vou dormir, mas o que vai determinar a minha vida serão os valores espirituais. Porque o que eu vou construir, profissão, bens, é para abençoar outros. Você consegue entender o que eu quero dizer? Porque senão eu começo a dizer assim, não são valores espirituais, são os valores materiais que determinam aqui, mas os valores espirituais devem determinar os valores materiais, a profissão, o que eu construo, o que eu tenho. E se são valores espirituais, é para abençoar outras pessoas, para que elas conheçam o reino. Porque eu vou cuidar bem daquilo que o Senhor deu. Então não existe uma vida separada. Pense no céu e pense aqui na terra. Não. Pensar no céu também é pensar em ser bênção aqui. Dá para entender? É isso que o Senhor quer dizer. O que determinou o servo bom e o servo infiel? O Senhor vai voltar hoje. Não, o Senhor não vai voltar. O Senhor vai voltar hoje, eu vou ser fiel. Vou ser fiel. Não voltou hoje, amanhã eu vou continuar sendo fiel. Não voltou, vou continuar sendo fiel. Não voltou, vou continuar sendo fiel. Não voltou, vou continuar sendo fiel. Por quê? A vida que ele tem aqui é dirigida pelos valores do reino. Vamos ao texto? Continuar? Não é fascinante? Não é maravilhoso a gente ver? A fé não se baseia em cálculos ou previsões, mas se baseia no quê? Confiança e prontidão diária. É hoje, é agora, é esse momento. E eu vou sendo guiado pelo Senhor e vou vivendo, procurando as realizações. Agora Jesus, no capítulo 25, vai contar outra parábola. Na realidade, ele vai contar mais a parábola dos talentos e depois o grande julgamento, né? Mas a gente vai ficar com a parábola das 10 virgens, tá? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Tá? Prudência tem que ver com sabedoria aqui, usar sabiamente. A figura é a figura de um casamento. Tá? É um cenário de um casamento do Oriente, neste período. Como que acontecia esse casamento? Vários dias. O noivo, isso era um acordo entre as famílias, aí chegava o dia que o noivo ia até a casa da noiva para receber a noiva e conduzi-la até a casa agora dos seus pais, casa dele. E lá no primeiro dia eles iriam efetivar esse casamento agora com a união dos corpos, e aí eles teriam 7 dias de celebração. Só que isso poderia demorar. Havia, por exemplo, o pai da noiva considerar exatamente se era esse o casamento, se o que estava acordado deveria ser cumprido, né? E quando eles chegassem lá, aí eles teriam a celebração. Então ele está usando essa ilustração das 10 virgens que pegam as suas lamparinas e saem para encontrar-se com o noivo. 5, a gente vai entender porque foram prudentes, e 5 foram imprudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas,
não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Não tinha chegado na sua casa para iniciar a celebração do casamento. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes dizem às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas, elas estão se apagando. E aqui, queridos, mostra uma individualidade quando a gente fala de salvação. As prudentes respondem não, porque então vai ficar faltando tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Essa é a solução, porque isso é pessoal. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. O que acontecia neste momento? Se entrava e ali, a partir dos 7 dias, a porta se fechava e somente aqueles que estavam os mais próximos da família agora poderiam participar. Ninguém mais entrava nesta festa. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Agora o casamento estava efetivado e somente aqueles que estavam dentro iriam participar. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não os conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quando a gente pensa nessa parábola, a gente percebe que as prudentes, elas tomam precauções a um possível atraso. Elas sabem dessa possibilidade. Elas estavam atentas dentro do costume, elas conheciam. Já as imprudentes não tomaram precaução do possível atraso. Eu vou dizer para você que quando nós não estamos atentos, por isso que na parábola anterior a gente vê a clareza da vigilância diária, constante, do alimentar-se, do buscar ao Senhor, de ter a ação do Espírito na nossa vida, porque eu não sei o dia e a hora, sabe? O texto usa a expressão de atraso, né? Essa é a minha visão de atraso, é a visão que Jesus coloca para mim, porque eu tenho expectativa de que seja agora. Por isso o Senhor começou a dizer lá no início, não é o dia e a hora, é a necessidade do cuidado, porque na sua perspectiva, eu posso dizer, ele não veio, ele não vem, ele vai demorar ou ele atrasou, e eu não ter combustível espiritual para continuar seguindo em frente. Sabe quando eu digo sobre isso, combustível espiritual? Porque nós nos desgastamos ao longo da vida. Você sabe disso, estou falando para você que já foi um fiel, dedicado. A mensagem à igreja de Éfeso já viveu o primeiro amor na fé, mas talvez hoje você esteja desanimado, porque você diz, tantas vezes eu falei sobre isso e isso ainda não aconteceu. Precaução para o fim, precaução para o nosso suposto atraso. Vigiem, porque você não sabe nem o dia nem a hora. A preparação espiritual, queridos, não pode ser emprestada, não eram os prudentes que deveriam dar o óleo, isso é pessoal. Cada pessoa precisa cultivar a sua própria relação com Deus, o seu contato. Eu entendo que a experiência de um pode influenciar outro espiritualmente, mas manter-nos espiritualmente é aquilo que eu faço, é a minha busca
Cada pessoa precisa ter um contato com Deus. Eu posso influenciar minha família, posso influenciar meu cônjuge, posso influenciar meus filhos, posso. Mas o sustentar-se firme até o fim é uma escolha que cada um deve fazer. Viver cada dia esperando a volta de Jesus muda as nossas prioridades, muda as nossas escolhas, muda as nossas atitudes, eu vou dizer, muda os nossos valores. Eu tenho planos, mas eu vivo Jesus. E que os planos e as conquistas sejam para que o reino seja anunciado. Enquanto nós esperamos o retorno de Jesus, queridos, nós devemos viver como Ele viveu. Esse é o nosso desafio. E como Ele viveu? Como Jesus viveu? Jesus viveu para abençoar outros. E a vida só faz sentido quando ela não gira em torno de nós mesmos. A vida só faz sentido quando eu digo, eu quero te abençoar para você conhecer o Senhor. Porque aí, seja na minha profissão, nas minhas conquistas materiais, eu quero abençoar o outro. Mas eu vou ter que buscar espiritualidade para ter essa perspectiva. Porque se eu não buscar espiritualidade, eu vou me concentrar em mim mesmo. É a minha família, é o meu lugar, é o meu mundo, é o meu céu. E a gente quer construir o nosso próprio céu. E eu estou falando de quem se declara cristão, entende? A gente quer construir o nosso próprio lugar quando o Senhor diz assim, viva o que eu vivi, para que outras pessoas sejam atraídas, para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Agora, essa é uma decisão para cada um. Eu não tenho como emprestar minha vida espiritual para o outro não tem como emprestar para mim. Essa é uma busca constante. Estou falando para você que é pai, você que é mãe, clame ao Senhor individualmente para ser uma bênção na vida dos seus filhos, para ser uma bênção na sua vizinhança, para ser uma bênção na sua comunidade, para ser uma bênção para o desconhecido, sempre com o foco. O Senhor virá e não tardará. E se Ele tardar, eu estou preparado para encontrá-lo. Você deseja isso? Eu quero orar para que pelo poder do Espírito a gente busque isso constantemente. Senhor, se alguém está me assistindo agora, está distante do caminho, desanimou, disse, há quantos anos eu vivi isso e não acontece. Por favor, toque pelo poder do Espírito antes que a porta se feche e que o noivo diga, eu não conheço você. Por favor, Pai, eu clamo por isso. Que a gente viva constantemente a volta de Jesus e estejamos preparados para quando Ele voltar. Se tivermos dormido o sono da morte, que a gente acorde para a eternidade. Se estivermos vivos, que a gente se una àqueles que dormiram, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua família. A gente se vê amanhã.